Oi, gente! Oi, povo! Estamos começando mais um episódio do Pod Vibe e hoje é mais um dia daqueles que a gente não tem maturidade pra lidar. Não tem maturidade pra lidar, gente, com essa convidada. A gente ainda tá aqui, ó, meio... É ela mesmo que tá aqui com vocês. Karina Pirro! Nossa, mas que recepção boa, que delícia! Tá muito bom ter você aqui. A gente não tá acreditando ainda? Eu tô muito muito feliz. Ai, Sabe por que vocês são corajosas? E esse é um grande passo para as coisas darem certo, né? Vocês mandaram mensagem do tipo, acho que ela não vai responder, só mandar. Foi isso. E aí, o que você fez? E respondi. Respondeu. Linda demais. Existe um livro que chama Óbvio. Acho que chama Óbvio. E é um rapaz que fala justamente que a gente não chega no sucesso porque a gente não faz o óbvio. Porque qual é o óbvio? O primeiro passo, né, ali. Não, o primeiro passo não era assim, se eu quero que a Karina venha, eu vou mandar mensagem. E a pessoa, ela fica presa, não vou mandar, porque ela não vai responder. E não fez o óbvio. E vocês fizeram o óbvio. Tipo, vou perguntar. E se ela não puder, beleza. A gente fica tentando deduzir. A gente falou sobre isso agora, 10 minutos atrás. Eu perguntei pra Bruna se uma pessoa... de um fato que aconteceu, se ela achava que a pessoa tinha ficado chateada. Ela falou pra mim, eu sei lá, eu não vou ficar deduzindo também se a pessoa ficar chateada ou não. Às vezes a pessoa até preferiu. Exatamente. Né, o que aconteceu. Não dá pra deduzir o que a pessoa tá sentindo, né? A dica é pergunta. Se quiser saber, pergunta. Porque deduzir, né? Exato. Pergunta. Você quer vir no Exatamente. podcast? Quero. Se não der, tudo bem. E se não responder, tudo bem. Mas você fez o óbvio. Pelo menos eu fiz que o óbvio. legal. Mas a gente tá muito feliz, cara. Que bom que você Obrigada. Eu também tô topou. feliz que vocês seguem e que vocês gostam do trabalho. Demais. Legal. A gente admira muito. Ô, Ká, fala um pouquinho pra quem tá assistindo quem é você, né? Porque vai ter porque muita... vocês conhecem, né? Exatamente. Então, eu sou psicóloga clínica e hospitalar. Eu tenho hoje um podcast também, que nem vocês, que é o Podcólogas. Eu tenho perfil no Instagram. Essa é a parte... É engraçado, né? Que você pergunta quem é você, a gente fala a parte profissional, né? É verdade. Tá bom. Então, meu nome é Karina Pirro. Eu sou mãe muito feliz de duas meninas lindas e muito apaixonantes. Casada há muitos anos já, graças a Deus também, 23 anos. Que legal. É legal conseguir construir, Muito, né? verdade. Um relacionamento assim, Feliz, sólido, né? duradouro. Sólido e feliz. Isso. Meus pais também são pessoas muito incríveis na minha vida. E sou uma pessoa que, de vez em quando, eu até me pergunto se eu precisava ir num psiquiatra, de verdade. Porque eu falo assim, cara, será que eu sou viciada em estudar? Porque é um negócio que, se eu tiver um tempo livre, eu tô estudando. E se eu for assistir um filme, tem que ser documentário ligado à psicologia. E se eu for ler um livro, tem que ser sobre psicologia. E se eu resolver pegar um romance, na verdade, ele é um romance, por trás ele é da psicologia. Então, tipo... Você vai analisar o aspecto psicológico do personagem. Não, nem é isso, mas é assim... Por exemplo, o último livro que eu li foi Crime e Castigo. Ah, sim. Dostoiévski, isso. E tipo, não tem nada a ver com psicologia, mas tem tudo a ver com a psicologia, porque é a formação da mente de uma pessoa que pode ter um surto psicótico por conta de dor psíquica. Caramba. Olha isso. É genial esse livro. Bom Já saber, vou incluir lá no Kindle. Já vou incluir na minha listinha. Mas Vamos aí ler. já vou abrir o parênteses assim, é um livro desse tamanho, e é um livro que não vai acontecer muita coisa, não é aquele livro de ação, mas é um livro de uma sutileza da transformação do problema que a pessoa vive ao surto, tão perfeito que ele explica, é a psiquiatria ali perfeita, sabe? Incrível. Quando a gente não fala, fulano surtou por conta de um problema, mas como? O que aconteceu? Como que foi esse processo do pensamento para virar uma coisa insuportável e se tornar, quero ir embora da realidade? Porque tem muita gente que fala surtou do nada. Não, verdade. Não existe do nada. Não existe surtou do nada, não existe deprimiu do nada, não existe tem um transtorno de ansiedade do nada, não existe. A primeira coisa que a gente tem que saber é se uma pessoa sentar na sua frente falando de um transtorno qualquer, começa pela história. Que lá tem história. Senta que lá vem história, né? Senta que lá vem história. Esse é o primeiro caminho, né? Esse é o primeiro caminho. Ô, Ká, tá pegando um gancho assim, né? Acho que seria legal a gente, como a gente tá no mês, você falou de transtorno, enfim. Como a gente tá no mês do Setembro Amarelo, acho que seria legal a gente
aproveitar esse gancho e falar um pouquinho desses transtornos, né? Como ansiedade, depressão. Você acabou de falar. Não é uma coisa que se apresenta do nada. Isso. Então, assim, para uma pessoa que tá passando por um sofrimento agora, ou que tem alguma pessoa próxima, né? Que ela tá sentindo ali que tem algo errado. Ou às vezes nem sabe que tem algo errado, mas assim, tem algo incomodando ali, né? O que você daria de dica, assim? O que a gente deveria prestar atenção numa pessoa que tá em sofrimento, que pode ter um risco, sei lá, de um suicídio, enfim? A pessoa que tá em risco de suicídio, ela volta um pouco na história. A gente sabe que a vida dela não tá do jeito que ela gostaria. Essa é a primeira coisa, a vida dela não está do jeito que ela gostaria. Eu falo isso para meus pacientes, né? Geralmente a gente tem duas vias, assim. Uma é aquilo que você projeta para você. Aquilo que você quer, eu quero ser uma psicóloga de sucesso, eu quero atender, eu quero que meu podcast dê certo, eu quero ter uns relacionamentos saudáveis, eu quero ter dinheiro para pagar minhas contas, eu quero, né? A gente desenha, a gente não percebe, mesmo que a gente não escreva, mas a gente projeta uma Karina do futuro, né? Uma Bruna, uma Van do futuro. E aí, quando a gente não tá direcionando por esse lado, e não é só porque a vida levou a gente pra lá. A gente percebe que a gente deixa de fazer coisas. Do tipo, eu tô mal no meu casamento, mas eu não faço nada. E lá dentro parece que eu falo que o ponteiro da nossa bússola fala: você sabe que você não tá indo pro caminho certo, né? A gente Porque lá sempre dentro a gente sabe. A gente tem esse indicador, né? Sim. Alguém te agride, aí você não responde àquela pessoa. Aí você fala, putz, eu tinha que ter me posicionado. Então, toda vez que o seu ponteiro está direcionado para um caminho que não é o que você acredita que é o melhor para sua vida, você começa a sofrer. E quando a gente começa a sofrer, uma das coisas que a gente percebe é que a gente começa a perder as conexões com as pessoas. Que a gente vai se fechando na dor. Quando a gente tá com... Aliás, esse livro que eu falei, Crime e Castigo, vai mostrando esse processo de vai se fechando na dor. Todos os pensamentos começam a girar em torno do seu problema. A dor é algo muito contaminante. Eu falo que a tristeza, ele é um balde de tinta cinza. E você tá triste no relacionamento, mas parece que entrou um balde de tinta cinza e você começa a falar, tá tudo dando errado. E não é tudo. Às vezes é o relacionamento. A gente começa a generalizar. Isso. Esse final de semana, eu tive uma pessoa que fez um pedido de socorro no Instagram, no direct, dizendo que estava com vontade de ser... Vontade não, né? Que ela ia tirar a própria vida. E aí, você vê pelo discurso que ela tem uma sensação de que não tem mais saída, porque a minha vida está horrível. E aí eu falei, o que exatamente está acontecendo? Me conta exatamente o que está acontecendo. E na verdade é um problema. Só que o problema tem uma dimensão de dor tão grande que, como eu disse, o balde de tinta cinza espalhou para o cérebro e a sensação que você tem é, minha vida não vale mais a pena. A minha vida é um problema e não é a vida. É uma parte da vida. Geralmente é uma parte. A dor te cega pro que tá bom, né? As coisas boas. E essas pessoas, né? Qualquer pessoa que esteja com um balde cinza no cérebro, sem querer, por conta dela estar muito conectada com ela perde a conexão com o mundo. E a gente vive menos quando a gente não está conectada com pessoas. Eu não sei se vocês acompanharam esse dado, mas se você se sente só, você tem mais risco de adoecer do que se você fosse sedentária, tabagista, cardiopata e todas as outras coisas. Você tem mais chance de câncer, de cardiopatia, de tudo. Você vive 10 anos a menos se você se sente só. Olha só, somos seres sociáveis, né? Totalmente. Então a desconexão faz a gente perder o sentido. A gente é um ser sociável, né? Então, respondendo a sua pergunta essa pessoa, ela tá sozinha no buraco e ela não se sente mais pertencente a nada. E aí, o máximo que a gente consegue fazer é mostrar para ela que a gente é uma conexão possível para ela, tá? Às vezes, ela vai ter muita dificuldade de perceber isso. Você pode ser uma amiga maravilhosa e ainda assim ela não pegar na sua mão. Você estende e ela não consegue estender. Mas meio que diariamente... E eu diria que é diariamente, dê seu sinal.
dê seu sinal. Você perceber que uma pessoa tem esse risco, então o que eu fiz? Essa pessoa me pediu ajuda. E, né? Eu fui conversando com ela até ela sentir que assim, olha, eu tô do outro lado do mundo pra ela, né? Eu falei, mas eu tô com você, eu tô aqui. Se você me mandar mensagem e eu não responder na hora, eu tô dormindo, mas assim que eu acordar eu vou te responder, eu tô aqui. E aí eu falava, olha, eu queria estar aí com você pra te abraçar, mas fecha o olho e sinta que eu tô te abraçando, porque é isso que eu queria estar fazendo agora. Então o que eu precisava é de que ela sinta que ela tem conexão mesmo com uma estranha. Às vezes o estranho, né? Depois a gente fala sobre isso. Às vezes a pessoa se conecta com o estranho e não se conecta com o familiar. Ela se conectou comigo por alguma coisa que ela assiste meu e gostou. E aí esse processo, então no dia seguinte, que ia ser um dia difícil, ela não me respondeu. Eu falei, eu só preciso que você tome banho, só isso. Vai tomar um banho. Toma banho e fala comigo, né? Que ela não toma banho, mais nada. E aí no dia seguinte eu mandei mensagem de novo. Mesmo ela não me mandando. Ela teve força pra conectar um dia, mas no outro ela não teve. E aí eu fui atrás. Olha, eu tô aqui, continuo aqui. Mandei um áudio pra ouvir minha voz. O que eu posso te ajudar, não sei o quê. Assiste, se você tiver força, assiste esse podcast. Que era um podcast que eu achava que ia fazer sentido pra ela. Mas é tipo, tô aqui. Passado, que dia é hoje? Foi sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 4 dias, ela conseguiu dar um passinho de conseguir ver a esperança de novo. O que fez isso, não sei, mas a conexão, ela com certeza faz parte. Que legal, né? Eu acredito não é que eu acredito, a Karina acredita, que legal, ela é toda zen. Não, a ciência tá dizendo que a conexão é o que faz as pessoas viverem, eu não tô falando mais só, é viverem mais felizes. A pandemia veio mostrar isso pra gente, né? Total. Como foi difícil a gente se afastar das pessoas que a gente ama e se afastar de todo mundo, né? Porque às vezes eu acho que o conflito também é importante, né? Então a gente sair, a gente não ter trabalho, não eu acho nada, que é importante. Né? Ficar isolada, né? Sim. Aquele conflito, ele te ensina muita coisa, ele te ajuda a olhar pra dentro da gente, né? E então acho que a pandemia deu um choque nisso, né? Por isso que depois da pandemia passou a se falar muito mais do assunto e mostrar e jogar uma luz, que eu acho muito importante, voltar o olhar para esse assunto, né? Eu acho muito importante que agora esteja se falando mais disso e as pessoas estejam mais abertas a pedir ajuda e tenham mais opções de pedir ajuda, né? Isso. Exatamente. E assim, você comentou, né, que é como se fosse um balde de tinta, né? A Van até comentou assim, aí a pessoa não vê, ela não vê mais nem o lado bom, né? As coisas boas. E a gente sabe muito que você fala muito sobre neurociências também. Ká, aí fala um pouquinho pra gente, assim, como que funciona, falando do nosso cérebro, né? Como que isso funciona dentro do nosso cérebro, assim? Uma pessoa, por exemplo, que ela tá passando por um processo, por exemplo, de depressão, que tem um risco, por exemplo, para um suicídio, o que acontece no cérebro dessa pessoa? Quando a gente está passando estresse, existem 2 tipos de estresse, né? O estresse agudo e o estresse crônico. O estresse agudo ele é ok pra gente, tá? Então, um assalto, uma coisa, era pra gente ter só estresse agudo na nossa vida. Se a gente for voltar no tempo, nos Homens das Cavernas, o que tinha de estresse era um estresse mais agudo. Tipo, você vai caçar, encontra um animal no meio do caminho, sobe aquele cortisol, aquela adrenalina, te prepara pra você lutar, vamos pôr o leão, te prepara pra lutar com o leão ou sair correndo. Ou fingir de morto, né? Porque tem as 3 opções. E eram as opções que tinha. Então, ou você luta e ganha, tudo bem, deu certo. Ou você luta e morre, o leão te comeu, também acabou a história, acabou o estresse. Ou você foge e deu certo, acabou o estresse. Ou você é comido, fugiu e não deu tempo, ele te comeu, acabou o estresse também. Então a ideia do estresse era vir para resolver algum problema e cessar, porque você conseguiu fugir ou você morreu. Se a gente for pensar hoje, o estresse, existe o estresse agudo, como assalto ou sei lá, qualquer coisa assim, inevitável, um desastre. E existe o estresse crônico. E a maior parte das pessoas que está sofrendo de depressão, a maior parte de transtorno de ansiedade e tal, a gente está falando de estresse
crônico, que é o leão do todo dia, que é o trabalho que você vai sem querer ir trabalhar, que é o boleto para pagar, que são as famílias desestruturadas, que são relacionamentos tóxicos e que a gente mora num país subdesenvolvido, com alta taxa de criminalidade, injustiça, brigas. Esse é o cenário. Então, a gente é bombardeado com estresse. Você liga a televisão e se você não souber escolher o que você vai assistir, você também vai assistir morte, sequestro, sem dúvida, roubo, né? Então, pro nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que não é real, tá? Se você assiste um filme de terror, ele libera adrenalina, porque ele acha que aquilo é um problema. Embora uma parte do seu cérebro saiba que aquilo é real, vocês já devem ter visto que vocês já ficaram com medo assistindo o filme. Adoro, inclusive. E eu não. É incrível, né? E olha, é legal você ter falado isso, porque a Van, ela gosta, né, de filmes de terror. Meu irmão, por exemplo, ele assiste todos os nossos podcasts, ele vai ver isso aí. Ele ama filme de terror. E às vezes ele me indica uns filmes assim, fala, gente, mas nunca que eu vou assistir isso. Porque eu tenho, né, ansiedade, já tive depressão. Então, assim, eu tento me cuidar bastante. Isso. Quando eu assisto, já faz muitos anos que eu não assisto filme de terror, assim, filme pesado. Porque eu fico mal. E aí, foi muito legal você ter falado isso, que eu pensava, não sei que é coisa da minha cabeça. Não, né? Não é. A gente libera cortisol e adrenalina. E ela também. A diferença é que ela dá uma curtida com isso, porque é uma dose que ela aguenta mais do que você. É isso. Mas sabe o que acontece? Existem filmes de terror que são feitos para entretenimento, que são os que eu gosto. Que é aquele sangue de ketchup, aquela coisa mais assim. besterol, né? assim, né? Aquelas coisas mais estranhas, mais absurdas, assim, né? Agora, tem uns filmes de terror que eu não aguento 15 minutos, que são demais, muito realistas. Né? E às vezes são filmes de histórias que a gente sabe que acontece. Assim. Pesado, né? Então fica muito pesado você. Ou aquele filme que é baseado em fatos reais. Nossa, esses. Então, isso dá uma pesada. Então, esses aí eu já. Mas isso que a Ká falou é legal, porque assim, até esses mais bestinha que você falou agora. E o meu marido, ele é assim também, ficar levando susto. Até porque esse filme me assusta, né? É isso que você falou, eu acho que o meu cérebro, ele não aguenta essa jorrada de cortisol, então, sabe? Do eu filme. Adoro o susto do filme. Eu adoro quando eu tô no cinema e o negócio pá, né? Eu adoro. Isso pro meu cérebro é estressante. E você tem que saber isso. Você tem que se conhecer, né? Você tem que respeitar e falar, não vou assistir. Exatamente. Né? É o que eu faço. Não precisa. Agora, depois você me faz a pergunta de novo, porque eu lembro que eu tava falando de estresse. O estresse crônico leva a pergunta era como que isso funciona no nosso cérebro. Mas funciona em que sentido? Da pessoa com depressão ou que tá com risco de suicídio. Você estava explicando todo o contexto. Então, aí tá bom. Aí você tá quimicamente jogando adrenalina e cortisol, que são químicos. E o nosso cérebro, ele funciona por atividade elétrica e química. Tem uma hora que você começa a fazer desajuste químico. Essa é a primeira hipótese, tá? Hoje a psiquiatria trabalha ainda com a hipótese de alteração química do cérebro, né? Que tem a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, enfim, os neurotransmissores. A gente sabe que os neurônios, eles funcionam por impulso elétrico. E aí, o impulso elétrico anda pela caudinha, né? Do neurônio, chega lá no finalzinho e empurra pro próximo. Não, empurra o neurotransmissor para fora. A química, né? Então, a parte elétrica que empurra a química. E hoje, uma das hipóteses para os transtornos mentais é que existe alteração química, né? Esquizofrenia, um aumento de dopamina, a depressão está aí associada à queda de serotonina ou de noradrenalina. Enfim, o próprio TDAH também tem a ver com dopamina. Então, eles já sabem. Tanto que você dá um remédio para a pessoa, né? Para o TDAH, você põe lá uma dopamina e ele aumenta a dopamina dele e ele melhora. Então, assim, tem coisa química. E aí, a gente alterou a química. Tudo bem? Estresse alterou química. O cérebro alterou a química do cérebro. O cérebro é responsável pelo pensamento, pelo sentimento, pelo comportamento, pelo sono, pela libido,
pelos seus batimentos cardíacos, por tudo, não é? Comanda tudo, né? Se ele comanda tudo e ele tá alterado, tudo altera. Então, o seu pensamento que era para uma hora você pensa coisa boa, uma hora você pensa coisa ruim, normal, tal, né? Eu falo que é sempre que nem um coração, um pouco para cima, outro para baixo. Se você alterou, ele pode estar completamente para baixo. Ele faz pá, 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 pá. Nossa, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Muito né? extremo. Ou fica muito mal. É verdade. Emoção, né? O sentimento. O sentimento é um dia a gente tá mais feliz, acordou mais feliz, outro dia mais ou menos, tal. E assim, coração. Só que com a química alterada, você pode ficar muito triste. Né? Permanece triste um tempão. Não era para permanecer triste, era para ficar triste e sair. Mas você já não consegue sair porque quimicamente está alterado. Sono, era para você dormir 8 horas. Né? E ficar acordada do outro dia. Mas está alterado o cérebro. Se ele que comanda o sono, você pode ficar sem sono. Ou você pode ficar com muito sono. O apetite também, quem controla é o cérebro. Era para você ter fome na hora que é para ter fome e tal. Desregulou. Você começa a ter ou fome demais, ou fome de menos. Então, se você perceber, tá tudo alterado. E tem gente que acha que depressão não é doença, né? Pois é. E aí pensa comigo, olha que difícil que é isso para o paciente. Vamos falar só de 2 aspectos para facilitar. Se seu pensamento tá alterado e ele foi para baixo. Se o seu sentimento tá alterado e ele foi para baixo, então a gente tá aqui embaixo. O pensamento ele é ruim. O que é o pensamento ruim? Eu não valho nada, nada do que eu faço é bom, o futuro não tenho esperança, eu tô atrapalhando a vida das pessoas, porque o pensamento tá alterado. E o sentimento é de angústia, de tristeza, de irritabilidade e tal. Tá tudo aqui embaixo. Eles vão sempre caminhar juntos. Sempre junto. Aí estão os dois juntos. Como que essa pessoa que tá pensando que ela não vale nada, ela vai se ligar que isso é uma doença? Porque esse que é o ponto. Ela tem que falar assim, caraca, eu tô pensando só coisa negativa, então existe uma química alterada no meu cérebro, deixa eu buscar ajuda. Mas não existe esse conhecimento. Então a pessoa fala, eu estou sentindo que eu sou uma porcaria, então eu sou uma porcaria. Ela acredita naquilo que ela tá pensando. Você não acredita no que você pensa? É verdade. Você pensa, isso é uma água, você não vai duvidar. Não, isso não é uma água. É verdade. Você pensou, você acredita. Então você fala, eu sou uma porcaria, por que eu vou duvidar disso? Eu sou uma porcaria. O grande lance para as pessoas conseguirem dar um passinho é a hora que ela perceber que o pensamento não é ela. É o pensamento dela que está alterado. O pensamento é uma função do cérebro. É que não é uma chapa que você tira, né? Verdade. E a gente tem sempre a impressão que o pensamento é a gente. Isso. Que nós somos o nosso pensamento, que é uma coisa só, né? E não é. Eu aprendi muito isso em terapia também. A questionar os meus pensamentos. Então hoje, sempre que eu tô mal, que eu tô angustiada, eu começo a perguntar... Por quê? Por que eu tô angustiada? Isso. Por conta disso. Tá, mas e se não acontecer isso? Ou então, e se acontecer isso? O que vai acontecer? E muitas vezes eu chego à conclusão de que não vai acontecer nada. Uhum. Que não tem nada para me preocupar, né? Sim. Mas a gente tá o tempo todo acelerado, assim. E, cara, você acha que... existe uma forma de uma pessoa leiga, uma pessoa que nunca fez terapia, que nunca buscou ajuda... desse start, desse clique de se ligar que o pensamento... que tá com algum problema no pensamento? Viva o Pod Vibe. Viva o Podicólogas, porque eu falo que a nossa missão é democratizar esse conhecimento. Não é? Porque tem que sair do consultório. O consultório é caro. Sim, ele é elitizado ainda. Inacessível para muita gente. Ele é inacessível para muitas pessoas. Isso. Então, é importante a gente falar isso mesmo. É isso. Agora, é um treino, né? É um treino. Aproveitando, então, que a gente está usando esse podcast para democratizar, eu vou dar uma dica para as pessoas que assistem vocês e pode começar a perceber como a gente funciona, tá? E eu faço isso com meus pacientes, então vou falar aqui. Que legal. Primeira mão aqui. Top. Então é assim, ó. Pensa aí na cabeça, quem tá em casa, na letra A, B e C. Olha só. A letra A considera que é um evento. É um evento, tá? Eu chamo de evento ativador, porque é a letra A. E vou pular a letra B, porque os pacientes pulam a letra B, então eu vou respeitá-los e vou pular a letra B. A letra C
é a consequência, é como você lida com o A. Como que as pessoas que estão em casa, elas, quando vêm no nosso consultório, o que elas falam pra gente? Já tô preparando o consultório de vocês, tá? Então, quando o paciente chega lá, ele vai falar assim: meu marido ou minha esposa, tá? Vou pegar o exemplo do meu marido, me irrita. Ou minha mãe me irrita. Então, ela pegou a mãe, que é uma situação, uma pessoa, letra A, e falou qual é a consequência disso dentro dela. Letra C, consequência. Minha mãe me irrita. E aí, ela vai gastar os 50 minutos da terapia para te contar por que a mãe dela irrita. Mas ela vai contar da A, da mãe. Porque olha só o que a minha mãe fez. A minha mãe chegou em casa, lá, 10 minutos, 15 minutos, ela vai te dar detalhadamente todo o A. Porque, de alguma forma, ela precisa mostrar para você que ela precisa validar. Tá vendo? Você viu como minha mãe é? Ela é demais de difícil, não é? Por isso que eu fico irritada. E é isso. Eu vim aqui e o que eu tô fazendo? Desabafando. Vou convencer a psicóloga de que minha mãe é chata mesmo. Meu marido, então? Nossa, você precisa ver. Ontem ele chegou em casa, era aniversário de casamento, letra A. Nossa, nem lembrou, tá. Por isso que eu tô chateada. E a terapia, se o psicólogo não se ligar, vai ser 40 minutos para ela contar. 5 minutos de oi, tudo bem? Como é que você tá? E a semana? Me conta um pouquinho. Ela vai contar 50 minutos da letra A, 45 minutos da letra A. E para validar a letra C, um beijo não vai mudar nada na vida dela. Ela só foi desabafar. Incrível. Ela só foi desabafar. É isso mesmo. O que todo mundo acredita? Tá? As pessoas que não perceberam, que não acordaram ainda para como ser mais feliz, elas acreditam que A está totalmente ligado a C. Eu me sinto assim por conta da minha mãe. Mas tem um filósofo que eu gosto muito, né, do estoicismo, que chama Epíteto, e ele diz assim: não são as coisas que me aborrecem. Não é A que me aborrece. É a forma como eu lido com essas coisas que me aborrece. É a letra B que me aborrece. O que é o B? O B é você. O B é o que você pensa. O B são os seus valores. O B é tudo que você acredita. Então não é A que me aborrece, é como eu vejo A que me aborrece. Então, o que acontece é que você se irrita com a sua mãe porque você acha que ela tinha que ser diferente, que ela tinha que agir diferente, que ela não fez o que você acha que é o certo fazer. Dentro da sua cabeça. Dentro da minha cabeça ela tinha que ser assim. E se ela não é assim, eu fico muito irritada. Então, eu vim aqui na terapia para falar mal, porque a minha mãe tinha que ser desse jeito. E a terapia não vai mudar a mãe. Ai, que incrível. Então, só tem um jeito de mudar a terapia. A hora que você para de falar como os outros tinham que ser, só porque você quer, e começa a falar: eu gostaria que a minha mãe agisse assim, mas ela não age. Mas é o meu desejo, não é uma obrigação. Olha só. Quando eu digo ela tinha que ser assim, eu tô dizendo que é uma obrigação. Minha mãe tinha que ser assim e ela não é. E eu fico irritada com isso porque ela tinha que ser obrigação. Sua mãe não é obrigada a nada, meu amor. Nada. A diferença, tira o dedo daqui, põe pra cá e começa a descobrir o que você gostaria, porque é um desejo seu. Você tá jogando um desejo seu na cara da sua mãe e ainda ficando irritada. Cara, sua mãe tem a história dela, as dificuldades dela, tudo dela. Ela não tem que nada. É só o seu desejo. Então, a grande questão é: eu gostaria que a minha mãe fosse assim. Mas ela não é. O que eu faço com isso? Bem-vindo à terapia. A terapia só começa quando você olha para o B e percebe que a gente está falando dos seus desejos frustrados. Vamos começar a terapia, bem-vindo. Meu Deus, ô Kai, a hora que você fala isso pra pessoa, né, gente? Porque eu imagino, é uma coisa que dói, né? Você falar pra pessoa que não é, o problema não é a mãe dela, o problema é ela, a forma que ela interpreta e que ela processa o que acontece. Imagino que isso deve doer pra caramba, Deve né? doer, e a gente vai abrir um parêntese com muito cuidado, porque eu sou muito cuidadosa, né? Pra não generalizar nada nessa vida. Então vamos falar de um assunto bem delicado. Supondo que você tá com um abusador.
E aí essa pessoa, ela fala, eu me sinto reprimida porque ele me reprime. E ele reprime. É letra A de verdade. É alguém que invade seu espaço, tá? Então, de fato, alguém agressor, o A gera o C. Mas vamos voltar pro B de novo, porque se a gente não voltar pro B, não vai ter o que fazer com essa pessoa. Então, é assim, é verdade, ele é um agressor, e o que você vai fazer com isso? É o que você vai fazer com isso. Porque a estratégia continua sendo com você. Então, eu não tô de forma alguma dizendo que o B é para você se culpar. De forma alguma, tá? Eu tô dizendo que a gente não consegue mudar o A. A única coisa que a gente consegue mudar é a gente mesmo. É a gente que é o agente de mudança, sabe? Então, é para ficar bem claro que se um assaltante ou um cara te abusou sexualmente, eu não tô dizendo, não é ele que te abusa, é você que se sente abusada, pelo amor de Deus. Claro que né? não, jamais nunca. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado com a internet, com né? certeza, porque então, as pessoas interpretam do jeito que elas querem. Lógico, aí ela vai dizer que a Karine irritou, não é a Karine que irritou, é seu letra B. É só assistir o episódio e analisar. Volta que você não entendeu, ABC. Então assim, o cara que te assediou sexualmente, e se ele assediasse você ou outra, todas iam se sentir abusadas porque realmente aconteceu isso. Mas a questão é sempre o que a gente vai fazer com isso, tá? Se você encara essa pessoa como ele... Até vou dar um exemplo. Se você encara o abusador como ele acabou com a minha vida, putz, o seu ser vai ser super problemático. Né? Porque daí ele acabou com a sua vida. Você jogou uma responsabilidade numa pessoa que você perdeu o seu controle. Você perdeu a sua vida. O controle da sua vida. E lembra que eu falei, a tinta preta, ela mancha tudo. A gente tem que tomar cuidado. O cara não acabou com a sua vida, ele abusou de você. Então assim, foi muito difícil. Isso é muito difícil. Mas isso não é para acabar com a vida. Porque tem outras coisas na sua vida. Então a gente tem só que tomar cuidado com o tamanho de balde que a gente joga na situação. Porque tem gente que foi abusada e sobrevive. E tem gente que foi abusada e fica muito mal. E qual é a diferença? É a letra B, não é o abusador. É sempre o B. É o quanto você... O que você jogou em cima disso? Ele acabou com tudo, não sei o quê. Aí você vai para uma linha de um B, de um C muito sofrido. Então, até com as coisas mais difíceis da vida, ainda assim... A gente tem que olhar para aquela situação, colocar ela do tamanho que ela é, mesmo que ela seja grande. Ela não ocupa a sua vida inteira, ela ocupa um pedaço. Ela te dói, também não tô falando que não dói. Mas a questão é, eu consigo viver com essa dor. É ruim, mas eu suporto. Eu vou pedir mais ajuda, eu vou pedir mais conexão, eu vou pedir socorro. Tem muita gente boa nesse mundo. Tem gente ruim, mas tem muita gente boa que estende a mão. Tem muito desconhecido que nos estendem a mão, né? Muito. E assim, eu tô do outro lado do mundo, atendendo, conversando com alguém para dar uma ajuda. Tem sempre alguém de coração. Então, para essa pessoa, eu diria, não joga toda a maldade dele em todo mundo, porque é dele, não é de todo mundo. Tem muita gente boa para cuidar de você, vambora, né? Exatamente. Verdade. E você sabe que você falou uma coisa agora sobre vai ter, às vezes é um estranho que te estende a mão. A gente gravou um episódio e a gente estava com uma querida também, a Luciana Teles, a gente estava falando sobre luto, né? Sobre o processo de luto. Ela é psicóloga especializada em luto. E ela falou uma coisa, acho que você vai lembrar disso, que ela falou assim, às vezes, por exemplo, a pessoa está passando por um processo, no caso dela, ela estava explicando do luto. Tem pessoas que não vão entender e vão falar pra você, né? Supera isso, você precisa sair disso. Ela falou, mas pode ter certeza que o luto, né, é algo pra ser vivido. E ela falou, pode ter certeza que alguém vai querer passar esse processo com você. Porque às vezes a gente fica esperando que alguém que tá muito próximo ali passe isso com a gente. Porque a gente tem certeza que aquela pessoa vai passar isso com a gente, né? Que vai passar um momento difícil, vai estender a mão quando você quer, que a gente tava falando antes de começar a gravar, vai te estender a mão quando você quiser fazer alguma coisa diferente na sua vida, que vai te apoiar, e às vezes não. E às vezes não é a pessoa que tá mais próxima de você que vai te estender a mão, que vai querer passar por aquilo com você. Às vezes é um estranho. E aí ela falou isso, ela falou, sempre vai ter alguém que vai querer passar alguma coisa com você. É só você observar. Exato.
É Não isso. cara? E também desculpar quem não consegue passar, Também. porque para você dar apoio pro luto de alguém, você tem que trabalhar com sua questão com a morte. É verdade. Ela falou muito isso. É a pessoa que não sabe lidar com aquilo. Ela não sabe lidar. É um dos assuntos mais difíceis, né? Se a gente for pensar. É muito louco esse assunto, né? Da morte é um assunto muito louco. Muito. Deu um episódio bem louco. Mas... Deu mesmo. É difícil de falar. Mas é isso. E às vezes, assim, o luto foi exemplo. Mas falando até de apoio mesmo, né? Às vezes a gente quer que... E a gente se frustra, né? Porque a gente tinha certeza que fulano ia apoiar a gente. Fulano ia te apoiar. Mas não. E você sente isso na sua vida, assim? Porque, assim, a gente sentiu isso, né? Super sentiu. Quando a gente começou o podcast, né, amiga? A gente viu que pessoas que a gente tinha certeza que a gente já estava contando, a gente não ia nem pedir ajuda, a gente só ia falar, porque a gente tinha certeza que a pessoa ia apoiar, né? E as pessoas não... Na verdade, eu acho que a gente tem que buscar pessoas ou que já viveram aquela situação ou que têm uma disposição de estar ali para ajudar, né? A gente às vezes cria alguma ideia. Exatamente. E não é nada daquilo que a gente está pensando, né? Eu acho que é a mesma questão, talvez a gente possa levar para esse lado, né? Para a pessoa estar do seu lado, ela tem que estar bem trabalhada no que você está chamando para ela. Então, vamos dizer, por que será que um familiar não apoia você no seu podcast? Porque ele tem que trabalhar algum sentimento dentro dele, provavelmente, em relação a isso. Principalmente se ele assiste outro podcast, né? Porque se ele não assiste podcast em geral, ainda tudo bem, né? Porque ele não assiste nenhum, exatamente. Então não é do rotina dele. Mas se ele assiste todos e não assiste o seu, é porque tem algum sentimento que ele precisa lidar ainda para ele conseguir te valorizar. Olha só. Não é? Que incrível, exato. E é sempre sobre... a forma como a gente não consegue lidar, né, com as coisas. É o que você acabou de explicar aí. É a letra B. É a letra B. E é difícil a gente chegar na letra B, né? Nossa, nem... É difícil e é dolorido, né? É difícil, sim. É mais fácil falar que a culpa é do outro, né? Muito mais fácil, muito mais fácil. A gente tem uma frase que a gente sempre brinca, uma frase lá, do pessoal do trabalho lá. Beijo, Leandro. E... ele usa muito essa frase, que ele fala assim, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Essa é boa. Então eu acho que é muito mais fácil mesmo, a gente culpar o outro, né? Muito. Ô, Ká, e aí, assim, falando em apoio e falando em novos projetos, nós duas somos estudantes de psicologia, né? Acho que todo mundo sabe, a gente fala muito isso no nosso podcast. A gente criou o podcast tem um pouco mais de um mês, né? Assim, o podcast é novo. E a intenção, quando a gente criou o podcast, foi levar mais informação para as pessoas, principalmente para quem é estudante de psicologia também, que está começando, porque a gente sempre falou muito isso também. A gente trazer informação de qualidade, trazer pessoas, né, que são fera nos temas, para a gente falar mais de saúde mental, democratizar mais a saúde mental, né? E assim, o que você daria de dicas ou de conselhos pra gente, até contando da sua própria trajetória? Porque às vezes a gente pensa assim, cara, quando a gente se formar, será que a gente vai ter paciente? Será que a gente vai conseguir viver da psicologia, né? A gente percebe que na nossa turma, o pessoal não é mais tão jovem, não é uma turma de 20 anos. É uma turma na faixa de 40 segunda para mais. Segunda a maioria. Exatamente. Então o pessoal tem muito essas questões, né? A gente vê que tem muita demanda, que tem muita gente precisando de ajuda, mas a gente tem essa insegurança. Como que a gente faz para começar? Como que eu vou tratar o meu primeiro paciente, por exemplo? A hora que ele sentar na minha frente, o que eu faço com essa pessoa? Será que eu vou saber, né? Como que foi para você? Conta Nossa, pra gente. Que delícia de pergunta. Tá preparada para 5 horas? Ai, delícia! Estamos 6 horas. Eu vou contar o caminho que eu acredito mesmo. Eu fiz, eu acreditava e agora eu comprovei que dá certo, tá? Então, assim, desde o primeiro ano da faculdade, você tem que estar bem disposta a fazer estágio. Em várias áreas. Nunca faça um só, tá? Até porque às vezes a gente entra bem fechadinha, assim, eu quero fazer isso. E aí você nem se permite abranger, né? Ampliar seu conhecimento. Então, o que eu fiz, tá? Primeiro ano da faculdade, todo mundo, e aí, quem faz terapia? Quem faz terapia? E eu não fazia terapia.
segundo ano da faculdade, o pessoal já pegava pesado, né? Quem faz terapia tem que fazer terapia. Então eu fui fazer terapia. Então, passo 1, tem que fazer terapia. Obrigatório. Mas eu não tenho problema. Tem. Vai lá olhar eu acho que tem. É o alecrim dourado, legal, né? Alecrim dourado. O alecrim dourado que não tem um probleminha. De psicólogo. Nem sabe que existe o B. Tá até hoje falando do A. Eu adorei a explicação do B. Eu vou desenhar. Eu vou pular na parede. Eu faço terapia, amo. Mandar pra umas pessoas. Você grava um vídeo pra mim explicando. B, adoro. Muito então bom. vai conhecer seu B, que tá lá. Tá pronto pra você mexer nele. Faça terapia e faça bastante. Mude de terapeuta, inclusive, tá? Olha que dica Mude de legal. terapeuta. Isso é legal. Conheça mais terapeutas para você ver o que funciona e o que não funciona. Pra você criar repertório também. Exato. É verdade. Então, assim, eu peguei profissional que eu falo, caraca, eu aprendi muito como não atender, né? Uau! Não, mas isso é bom mesmo, né? Claro. Você pega uns exemplos do que não fazer, né? Você fala, Exatamente. gente, você tá no lugar do paciente ali, né? Você descobre o que não fazer, você descobre o que é importante. Porque você acabou de me perguntar, como que eu vou saber atender uma pessoa? Senta na frente de um profissional e você vai aprender com ele o que funciona e o que não funciona. Às vezes você vai perceber que você falou a sessão inteira e ele não falou nada e que foi excelente. Olha é isso. E aí você vai falar, nossa, tive um espaço para falar que ninguém me interrompeu. Você vai perceber que às vezes ele conta a história da vida e que às vezes você gosta. Mas às vezes ele conta tanto que você fala, ai, mas eu queria tanto falar de mim. Então você já sabe que na sua terapia, Menos você e mais menos você mais o outro. Mas não é que não pode contar, eu conto, mas sempre com conexão e eu já aviso. Eu vou te contar uma coisa, mas só pra você pensar isso comigo, sabe? Às vezes eu preciso fazer um link e aí não vem história de ninguém e eu acabo falando alguma coisa da minha. Então isso. A pessoa às vezes vai comer na sua frente. Te incomodou? O terapeuta? Não te incomodou. Pode acontecer. No meu caso, um falou, desculpa, eu não almocei ainda. E aí ele ficou comendo. Aí eu pensei, cara, o cara não consegue organizar o tempo dele de comer. Caraca. Como que ele vai me ensinar? Como que ele vai me ajudar? Não, é mentira isso aí, na verdade, não é possível que exista um terapeuta. É quase assim, peraí que eu tô assistindo um... Não, mentira da Karina, vai falando isso não aí, existe. Karina. Exato, tô vendo aqui minha série, mas pode ir contando que eu tô prestando atenção. Tô anotando aqui, eu sou Eu multitarefa. tive vários terapeutas. Meu pai. Outro. Nossa, legal essa dica de passar por Esse é vários. muito legal. Mas com esse terapeuta eu aprendi coisas importantíssimas, tá? É bom. Principalmente como valorizar meu horário, porque o cara cobrava absurdo e comia e não lembrava da minha história. Eu falava, cara, eu preciso aprender com ele a como ganhar dinheiro. Lógico, não desse jeito, Um mas empreendedor incrível. Incrível. Empreendedora. Não, pensa bem, olha como você aprende. Eu falei, cara, esse cara tem que me ensinar como ganhar dinheiro. E eu fiz uma sessão só pra falar disso. Caraca. E foi muito bom, foi transformador. Ai, então ele foi... te ensinou? Ensinou, a gente pode conversar. Menina. Oba! Foi Estudante de transformador. psicologia precisa saber disso. Abre parênteses, ele falou assim, para de cobrar o valor que cabe no seu bolso. Ai, que dor. É caro pra Ui. você? Tem gente que toma vinho, tipo assim, uma sessão, R$80. Na época, né? Eu comecei atendendo a 25. Mas, tipo assim, vamos falar hoje em valor, né? Você fala, não, eu não vou cobrar R$500 numa consulta. Não vai ter ninguém cobrando. A mesma pessoa que você falou que não estaria no seu atendimento tá em outro consultório, pagando 1.000. Exatamente. E ela toma o vinho de 1.000 na mesa no jantar. Então, assim, 500 é caro pra quem? Você sabe que eu vi um podcast do Wesley Delanogari. Você viu também, né? Ele fala assim: se eu cobrar R$250 uma consulta para pessoas de alto padrão, pessoas classe ela acha A, que isso é ruim. essa pessoa nunca vai chegar para os amigos dela e me indicar. Com você. Porque aí o amigo vai vir e vai ver que eu cobro R$250 e ela vai passar um carão na frente do amigo. Isso. Entendeu? Exatamente. E eu acho que essa é uma das dificuldades para quem está fazendo psicologia, estudante de psicologia, de precificar. Eu ouço muito falando isso, assim, Sim. de valorizar o próprio trabalho. Porque acho que é até legal, né, Ká, falar isso. Porque uma coisa é você fazer trabalhos sociais, por exemplo, tem pessoas que eu quero ajudar. Ok, se você tiver tempo, disponibilidade, né, depois você conta um pouquinho pra gente. Se depois a pessoa quiser fazer trabalhos sociais, legal, se ela tiver tempo, se ela conseguir fazer isso, a gente até falou sobre isso. A gente eu tem quero vontade fazer. de fazer isso. Mas uma coisa é você fazer um trabalho mais social, outra coisa é você
ganhar dinheiro. Você ganhar dinheiro, porque aquilo vai ser seu Exato. ganha-pão. Você vai assim, viver daquilo, pega né? a sua chave e tranca dentro do carro, chama um chaveiro e depois você me conta quanto que ele cobra de você. Exatamente. Entendeu? É sobre Exatamente. isso. Eu tinha uma clínica com uma amiga minha e um dia aconteceu da gente se trancar e precisar chamar o chaveiro, né? E a gente cobrava meio aquela coisa. Aí ele chegou, pá, aquele valor assim, do que você cobra por mês. Ou você paga ou você fica trancado. Não desvalorizando nenhum chaveiro, Claro tá? que não, Eu tô de dizendo que forma ele sabe alguma. valorizar. Ele tá valorizando o trabalho dele. Porque senão você fica trancada. Não é? Quer ficar trancado ou quer pagar? É isso. E a mesma coisa, você quer sofrer? Exatamente. Ou você quer alguém que possa te ajudar? Então é sobre isso. É sobre e, isso. de novo, se quiser fazer trabalho social, faça. Mas Voltando voltando no assunto. então, várias terapeutas diferentes para você aprender isso. Daí, paralelo a isso, eu fiz estágio todos os anos e cada ano eu fiz num lugar diferente. E, cara, eu levo isso na minha vida absurdamente. Eu aprendi muito. Então, eu trabalhei. O primeiro estágio foi com crianças especiais, né? Numa escola que tinha tudo, tinha síndrome de Down, tinha autismo e tal. Eu não tinha nada disso na faculdade, então eu aprendi na prática. E aprendi errando. Errando foi muito importante. E um erro, por exemplo, foi muito legal para mim ter errado isso, foi que a escola era muito ruim. Era verdade. Fechou a escola, ninguém nem vai saber e tal, nem tá no meu currículo. A escola era péssima e juntava pessoas de níveis diferentes, de aprendizado, um horror. E aí, eu não sabia nada sobre aquelas crianças e um dia a professora me deixou na sala e falou, eu tenho uma reunião, você fica com eles. E tipo, eu não sabia nada. Então, como eu não sabia nada, tinha um rádio, aí eu pus uma música, né? Dei uma atividade que era para distrair enquanto ela estava lá e depois voou um lixo na minha cabeça. E aí voou literalmente um lixo, bateu na minha cabeça e tal. Jesus. E aí eu falei, caraca, né? Um rapaz ficou nervoso lá. E aí depois ela voltou e eu contei pra ela. Ela falou, porque você pôs música e era um autista grave. E pra ele, música é uma coisa muito incomum. Eles são muito sensíveis, né? No caso, ele era muito sensível no auditivo. Então, o que eu fiz? Eu cheguei em casa, né? Quer dizer, quando eu fui pra faculdade de novo, tinha uma livraria lá e eu comprei um livro de autismo, um livro de não sei o quê, um livro, sabe assim? E aí eu comecei a não posso mais comer bola, eu tô fazendo uma coisa que era pra fazer bem pro outro e tô fazendo mal, né? Então eu fui ler um livro, a introdução ao autismo. E aí, então, aquele ano que eu passei naquela escola, o meu conhecimento prático e teórico foi assim. Quando eu fui para o segundo ano, eu fui trabalhar com crianças carentes num projeto social da USP, era do Instituto Ayrton Senna. Aí eu ficava, era esporte, chamava Projeto Esporte Talento. Eu ficava na quadra, crianças carentes jogavam futebol, eu analisava o comportamento delas, depois a gente ia para uma sala de aula, falava sobre comportamento, não sei o que a gente podia ajudar essas crianças, conflitos. Eles usavam o esporte para falar da vida. Então o menino que em casa tá mal, vai chegar agredindo às vezes, e aí você puxa essa criança, descobre o que tá acontecendo. Nossa, que legal. O que eu aprendi? Que muitas vezes eles estavam indo lá para comer. Eles participavam do projeto porque não tinha comida em casa. Então aí você acorda que o buraco às vezes é mais embaixo, sabe? Que às vezes nem é um conflito em casa, às vezes o conflito é a pirâmide de Maslow. Isso que nossa, eu lembrei da pirâmide, a base da pirâmide. Exato, a pessoa não tem nem o básico. Isso. Meu Deus. Então você aprende as histórias piores, aprende como manejar ali na vida, não é dentro do consultório, né? E muita aula e supervisão. Então, muito bom estágio esse, porque eu tinha aula semanal com alguém dentro da USP e supervisão para falar sobre os casos. Então, você começa a estar do lado de pessoas que sabem mais e isso ajuda. Isso é incrível. Aí eu fiquei 1 ano. Aí eu fiz um monte de estágio. Então, e um outro estágio que eu fiz muito importante foi a psicologia hospitalar. A psicologia hospitalar, ela te ensina outra coisa sobre a vida. Ela ensina sobre a morte. Ela ensina sobre a doença, né? Para uma menina que eu tinha, 20 e poucos anos, e que não precisa ser menina, a gente vive a vida como se não fosse morrer, né? Então a gente fala, aonde você vai no final do ano? E a pessoa fala, vou viajar para não sei aonde. Ninguém fala, não sei se eu vou estar viva, né? Exatamente. Então a gente vive assim. Então lá eu aprendi que,
às vezes você tá fazendo um planejamento e não sai certo, porque eu ouvi história lá do tipo, nossa, eu tava indo apresentar meu trabalho na faculdade, sofri um acidente, tô aqui, do tipo, caraca, pode acontecer essas coisas. Então eu aprendi sobre a vida e também, como eu tinha aula, supervisão, estudava sobre a psicologia, como fazer terapia breve, porque eram pessoas que estavam pouco tempo. Isso eu estava já no 4º, 5º ano da faculdade. Então, a velocidade de aprendizado, sabe? Nossa, o cara falou isso, o que que eu faço nessa condição? Supervisão, alguém te ensina, olha, faz isso. O cara me chamou de filha, ele me coloca no lugar de filha, porque eu era novinha, né? Ah, é filha, né? Quantos anos você tem? Aí eu falava, ele tá me vendo como muito novinha, mas o que que eu faço nessa situação? Respondo ou... Aí, supervisão. Supervisão é muito importante, leitura. Então, os estágios, eles ajudam a você se construir como psicóloga, desde que sejam estágios que você tenha um supervisor, tenha coisas para ler, para aquilo ir fazendo sentido. Você vai construindo. E aí a faculdade, ela é só mais uma coisa para construção, porque a faculdade é teórica, total. É verdade. Ela fala, é porque a depressão assim, assim, assim. O paciente chega para você, que foi o que vocês falaram, chega para você e fala, então, eu decidi me matar. Exatamente. Não tá no livro. Não tá no livro isso, exatamente. Não tá ninguém no livro dizendo assim, me dá aqui sua mão, deixa eu segurar. Não tá no livro isso. Quanto de você vai colocar ali, quanto você trabalhou seu B para não avançar no espaço. Então, terapia, estágio com supervisão. Estágios diferentes, porque você aprende coisas. E mesmo que você escolha clínica, mesmo que você trabalhou com esporte, pode ter certeza que vai fazer sentido para você. Você trabalhou com autismo. Cara, eu diagnostiquei um adulto hoje com 42 anos com autismo. Da onde eu tirei isso? Olha. O cara nunca soube. Entendeu? E aí, passou comigo e eu fui... Porque é sutil, nunca... O cara tem 42 anos, nunca ninguém descobriu. Ninguém da família descobriu que ele era autista. Ele aprendeu a se virar com isso. Ele se virou, mas ele tinha coisas que eu falava... né? Chamou atenção. Eu fui juntando as coisas. Falei, caraca, eu acho que ele é autista, ele vai precisar de uma avaliação. Como que eu vou falar isso pra ele, né? Porque eu tô 22 anos formada, mas, pô, tem coisas que é complicado, né? Nem fale, você não tem mais pai e mãe dele ali pra dar a notícia. Exatamente. A notícia é pra ele. É ele, é pra exatamente. pessoa, né? Aí senta, elabora, pensa o quanto a dificuldade é minha, né? O quanto falar é ruim pra mim. Vamos saber o B. Tem que conhecer o B. Aí, o que é importante pra ele? Tem que conhecer o B, né? Tem que conhecer o B. Porque é ruim pra quem? Olha só, vou dar esse exemplo. É ruim pra quem dar essa notícia? É pra mim. Será que é ruim pra ele receber? Vamos lá. É verdade, né? E aí porque eu vou contar. pra ele às vezes é um alívio. Exato, foi isso que aconteceu. Quando olha, por isso que é legal. Aí eu pensei assim, muita supervisão na cabeça, né? Não faço mais, mas eu pensei e tal. Falei, para o bem dele, ele precisa saber. Ponto. Se não é gostoso pra mim, o problema é meu. É isso. Vamos lá, sessão. Olha, você me trouxe isso e isso, eu observei isso, e diante de tudo isso, eu acho que é muito importante que você saiba que existem características do que a gente está falando que parecem muito, e tal. Falei para ele, né? É uma possibilidade, não estou falando que não sou eu que diagnostico, mas eu acho que se é uma dúvida a gente tem que tirar. Ele fez assim, nossa, que alívio. Olha, que incrível, cara. Isso explica tudo. E aí ele falou, eu acho que eu já pensei nisso uma vez. Ele pensou nisso. Ele nunca trouxe isso. Olha. E aí, cara, ele foi, diagnosticou, voltou e tipo, uau. E aí eu falei pra ele, olha, depois que voltou do tipo... Eu falei, olha, deixa eu te falar, eu não sou especialista em TEA, né? Então, assim, para o seu bem, talvez seja legal agora, que a gente passou por esse momento, você procurar uma profissional que vai te ajudar mais do que eu. Aí a resposta dele, não, eu quero continuar. Ai, que lindo. Eu falei, mas olha, assim, a gente vai acabar trabalhando pela mesma linha, porque eu não sei se tem alguma, mas você acha que eu não sei? Já comprei livro, já li livro, já, tipo, tudo que eu posso fazer pra ajudar, é isso, né? Muito então legal. esse é eu diria que assim, né, como a gente tem muita coisa pra falar, eu diria, essa base precisa estar muito bem construída. E aí que eu falo que
poxa, eu tenho 2 livros para ler. Um que tem a ver com psicologia e vai me acrescentar, e o outro que é uma história. Eu vou no livro da psicologia. Claro. Então, o que eu indico? No da psicologia. Eu indico, assim, eu amo filme. Cara, tem um monte de filme. Tipo, Mr. Jones é sobre bipolaridade. Assiste. Anota. Tem... Melhor é Impossível, né? E esse filme é lindo. É Toque, não é? É lindo, é Toque. É do Jack Toque. Nicholson. Você não assistiu? Não. Esse filme é incrível, Cara, é muito perfeito. O lindo. sofrimento do toque, as manias. Melhor é Lindo. Impossível. E como ele evolui, como ele se esforça pra poder ajudar o próximo. É lindo demais, é lindo demais esse filme. O Mr. Jones é bipolaridade. E aí, assim, hoje, depois eu posso lembrar de todos os filmes que eu já assisti, que um fala de morte, outro fala de luto, outro fala de abuso sexual, outro fala... E aí eu você já vou sair daqui com uma listinha. É porque daí você não precisa atender, mas é como se você já estivesse assistindo com o olhar da psicóloga, né? Sim. Então, quando eu assisto um filme de abuso, eu sei que o cara estudou pra fazer aquele filme. Eu sei que ele entrevistou pessoas. Eu sei que a própria atriz, muitas vezes... Passou um tempo com... Então, assim, é muito rico. Eles não tiram do nada, Não tiram do nada. Eles estudam bem Então, pra fazer pode assistir, quando você assiste não só o Mr. Jones, mas esse Melhor Impossível. Cara, é muito bem feito. Aí eu atendi paciente de toque, você fala que é igual. É a mesma rigidez e tudo mais. Então, eu sempre assisti filme e leio o livro com esse olhar da psicologia, assim. Tá, e se fosse eu, como que é? Isso é muito legal. Filme a gente muitos livros pra indicar. A gente sempre comenta de filme na faculdade, assim, qualquer assunto que a gente tá falando, sempre alguém levanta um filme. E é muito legal. E eu chego em casa da faculdade e vou correndo assistir, que a gente estuda de sábado, né? Então, sábado à noite é o dia de assistir o filminho que foi falado na aula. Exatamente. É muito legal. E eu gosto muito de... É que a gente tava falando no começo de filme, né? Como eu gosto... Até pra entretenimento eu gosto, assim, mais voltado pra psicologia. E aí eu gosto de assistir filmes assim, que eu sei, por exemplo, que tem um lance mais ali, né? Que vai mexer, né? mais psicológico, vai mexer. Livro também. Às vezes eu escolho uns livros que eu gosto muito de ler, avançado. Aí às vezes eu escolho um filme assim, uma historinha e tal, mas é mais difícil. Eu sempre vou mais pro lado da eu sou meio bitolada, então não é pra seguir tudo que eu falo, porque eu sou muito bitolada. É meio chato. Mas na medida do possível, reveza seu seriado, né? Nossa, mas é com bom. isso. E uma outra coisa, que daí eu posso falar como alguém que tá do outro lado, como pessoas que contrata, né, psicólogos, é assim, aonde você for, faça muito bem feito. Seja a estagiária. Porque a pergunta que vocês fizeram é como que eu vou ter meus primeiros pacientes? Muitas vezes dos lugares onde você passou e deixou sua marca. Então, assim, eu tive uma empresa, né, que chamava Psicocare, e quem foram os minha equipe, meus ex-estagiários. Que incrível. Porque sempre tem um que se destaca, mesmo que não saiba, mas não sabe, mas quer saber. É responsável com entrega de leitura, participa. Então, assim, não tem jeito. A hora que chegava 1000 currículos para mim, a preferência é para quem bateu na porta. E o óbvio que eu falei para vocês no começo, para quem que eu dava cargo? Muitas vezes, se não era meu estagiário, era alguém que não me mandava e-mail. Porque e-mail recebia 1000, não dá. Sim. Era alguém que me ligava ou batia na minha porta e falava assim, olha, eu admiro o seu trabalho, meu sonho é trabalhar aqui nessa empresa. Então eu trouxe meu currículo, se um dia você tiver uma oportunidade, você olha para a pessoa e fala, cara, a pessoa tá dizendo bem da minha empresa, tá dizendo que é o sonho dela. Por que eu vou abrir meu e-mail? Deixa eu olhar aqui. Olha, que incrível. Lógico, eu vou olhar o currículo, né? Porque, claro, mas, no mínimo, é uma pessoa muito interessada para ter se programado para fazer isso da vida, né? Ela não vem... Aí você olha e fala, caraca, fez estágio. Pô, bonitinha, né? Vale aplicada. É legal, nossa, e a gente sempre fala dos encontros na faculdade, né? Que a gente vai fazer os nossos colegas, que são os futuros colegas de profissão. Lá a gente tem professores, a gente tem coordenadores, tem todo o pessoal lá que pode dar uma força aí pra gente. Pode, mas aonde estão as pessoas que mais vão te ajudar não é na área acadêmica, porque esse pessoal às vezes não atende. Só dá aula. Só dá aula. Eu tenho empresa, por exemplo. Então, como que foi meu primeiro emprego? Foi no hospital. Eu fiz um super estágio.
Eu não fiz estágio de, hoje eu não posso, tô doente, minha mãe morreu, meu pai morreu antes, porque tem gente que é assim. Você eu se era dedicou, do tipo, né? uau, mandou ler, tô lendo, tô discutindo. Quando surgiu uma vaga, De quem que lembraram? Quem lembraram? Karina, você vem, entendeu? Ô, Cá, você acha que trabalhar com psicologia é vocação? Você acha que a pessoa tem que ter vocação? Eu acho Porque que algumas coisas sim. Porque a gente vê, assim, como toda área, né? Você até falou de passar por vários profissionais. Eu já passei com profissionais assim que você fala, nossa, uau, é o que eu não quero fazer. Eu acho que o basicão, é a gente conseguir se conectar com as pessoas. O básico é a gente realmente se importar com o outro. Porque tem coisa que a gente não vai aprender na faculdade. Não vai. O básico também é você estar muito bem cuidada, porque senão suas dores se misturam com o outro. E às vezes você não consegue atender o outro. Não consegue. Você dá seu máximo, mas você tá ruim com você. Você é insegura com você mesmo. Não tô falando, insegurança pode ter. Sim. Mas se você nunca acredita em você, se você não chegou lá, e eu não tô falando de sucesso, tá? Eu tô falando de conhecer muito o seu B, né? Se você pensa assim, vou dar um exemplo bem banal, tá? Se eu tô conversando com uma psicóloga e a psicóloga fala assim, porque o homem é tudo um lixo. Essa pessoa dentro de um consultório, quando o paciente falar, porque meu marido não faz nada, ela tá pensando, é porque o homem é tudo um lixo. Ela não trabalhou o conceito de B dela. É a sua dor se misturando com a dor do outro, se misturando. Né? Sim, então, exatamente. assim, eu fico muito preocupada quando eu não fico preocupada porque eu não indico para essas pessoas. Mas quando a pessoa tá falando comigo e ela tá grudada na crença dela, ela nem discutiu a crença dela. Ela fala, nossa, lá tô eu pensando que homem não presta. Ai, meu Deus, é a minha cabeça. Ela tem que se ligar que aquilo é um pensamento que não é real. Que a história de vida dela tá misturada. Se ela não percebeu, eu não vou passar paciente para ela. Porque o que vai cair com você? A história que não tá bem tratada em você. É incrível, né? A atração assim. incrível. E você não vai ajudar. Porque se você tem questão com dificuldade financeira, você é enrolada financeiramente, tá devendo no cartão, não sabe guardar dinheiro, e uma pessoa chega pra você e fala, cara, eu queria me organizar financeiramente. Desculpa. Você não vai ajudar. Você não ajuda o que você não sabe fazer. Mas você não vai contar a sua história, você vai trabalhar com a história dela. Não vai. Você não vai conseguir direcionar essa pessoa, porque a sua mente sabe que você não sabe. Você não vai ter. Às vezes a gente não tem aquilo para oferecer, né? A gente tem que trabalhar na gente primeiro, né? Não tem. Você não sabe nem que pergunta que você vai fazer. Você não fez essa pergunta para você? É verdade. Nem a pergunta você sabe. É verdade. A pessoa não faz nem para ela. A pergunta vai fazer para o outro. Exato. Porque mesmo que você não conte a sua história, você tem que fazer a pergunta certa para o outro pensar. Você não fez essa pergunta para você? Você não pensou? Mas é incrível como a terapia é um processo de autoconhecimento, né? Muito. A gente falou até agora dos transtornos, tudo, né? Mas eu sempre penso... que eu vi, inclusive, você falando lá no Lutz, que eu adorei. Quando eu entrei para psicologia, eu entrei pensando que eu queria melhorar a vida das pessoas. Eu acho que eu não tenho muito talento para lidar com transtornos, né? Ou com crianças, eu também não é muito a minha área, né? E eu vi você falando no Lutz que... você pensa em levar felicidade para as pessoas, em fazer as pessoas verem o lado melhor, independente do que for, não só tratar um transtorno, como ver o melhor das pessoas. E eu me identifiquei tanto com isso, gente, porque sempre foi o que eu pensei desde o começo. E eu acho que esse é um processo de autoconhecimento, para você se olhar e perceber o que você precisa tirar da sua vida e o que você precisa buscar na sua vida para te trazer felicidade, né, Ká? Sim. E aí, como de novo é autoconhecimento, porque assim, eu fiz muita terapia para conseguir de verdade, por isso que eu falo, né? Se eu não tivesse feito terapia, eu não ia conseguir falar. Eu tenho motivo para ser feliz, não é nada disso. Pai, mãe, tudo bem. Mas assim, as travas mentais todo mundo tem. Claro. Então, se eu viver... Eu fui já ciumenta, por exemplo, tá? Uma fase da minha vida eu tinha ciúmes. Vivi esses ciúmes com um namorado meu, né? Que inclusive faleceu a semana passada e foi muito triste. A gente era muito ciumento. Ele era muito ciumento e eu era muito ciumenta. Eu acho que eu era muito ciumenta porque ele era ciumento e pegou um gatilho. Virou uma bola de neve. Virou uma bola de neve. A gente terminou um dos motivos. E esse ciúme eu trabalhei muito na terapia.
muito. Nossa, como era dolorido. Meu Deus do céu. Terapia é doloroso, né? Nossa, é um processo doloroso, terapia. Autoconhecimento é doloroso. Dói, nossa, dói muito. Admitir as suas falhas muito, não é fácil, não. Muito. E aí eu venci, tô completamente assim. Nossa, coisa mais maravilhosa do mundo é você pensar. É libertador, né? Se a pessoa for embora, ela vai perder uma grande mulher. Não, é incrível, não é? Nossa. É sobre isso. Nossa, Quem perde é ele. Não é nem o foda-se, né? Porque, por exemplo, hoje, eu amo meu marido e, tipo, ia ser muito triste, ou seria muito triste, se a gente não tivesse junto. Mas a diferença é que eu penso, eu conseguiria suportar. E quando a gente é muito ciumento, você pensa, meu Deus, seria insuportável. Você pensa, seria difícil, não é foda-se, mas seria difícil, mas eu vou seguir minha vida. Aí você pensa assim, eu vou chorar, vai passar. Tem dias que eu vou lembrar e vou chorar. Tem dias que eu não vou lembrar. E tem uma hora que eu vou construir uma outra vida. E aí, a hora que você tem essa certeza de que você é capaz de reconstruir, para de ser desesperador perder a pessoa. E aí, eu não preciso mais encher o saco de ninguém. Porque assim, se quiser ficar comigo, é pelo que eu tenho para entregar. Tem a ver com segurança própria, na verdade. Tem a ver com isso, E ninguém segura ninguém. Então, você ciumenta, não segura ninguém. E você não ciumenta, não segura ninguém. Não muda nada. A pessoa não fica com você só porque você é ciumenta ou porque você não é. Isso. Inclusive, tem mais chance dela não ficar se você com certeza. Vai ter exceção do saco. Exato. E aí, eu tô falando tudo isso porque daí quando você começa a destravar essas coisas, você é capaz de levar as pessoas aonde você já chegou, né? Não tem outro caminho. Isso é incrível. E aí você tinha falado da felicidade, né? Que é isso que você quer levar pra... Você falou da felicidade, eu ia falar isso. Isso ia falar. Que daí, qual foi pra mim o ponto certeza de que eu posso ajudar as pessoas? No momento em que hoje eu vivo dificuldade, a gente sempre tem, né? Espero que meu pai não assista esse podcast, mas o meu pai faz tratamento para câncer, né? Assim, é uma coisa muito dolorida, né? Uhum. Graças a Deus, eu fico bem assim. Graças a Deus, tipo, tem que estar com tratamento, tá seguro, mas dá medo. A gente tem medo, eu sei que ele tem medo, então se ele assistir, a gente só tá falando da mesma coisa. Ele tem medo e a gente tem medo e tudo bem. E em paralelo a isso, eu vivi uma outra dificuldade grande, né? E o que eu ouvia, por exemplo, da minha cunhada, é assim: Cá, como que você consegue estar feliz no meio das coisas que estão acontecendo, né? Porque eu passei uma dificuldade muito grande, e ainda com pano de fundo isso do meu pai. E eu tava brincando, e eu não tava fugindo. Eu sabia exatamente o que eu tava vivendo. Mas eu tinha um momento de falar sobre o problema e chorar. E eu tinha um momento de acabou, tipo, ai meu Deus, tô ficando até velha, tanto que eu tô chorando, tô ficando com ruga, tipo, bora, né? E aí eu brincava com ela, e manda meme, e manda o bonequinho chorando, se cortando, mas depois não. Enfim, e aí ela fala, como que você pode brincar com isso? E aí eu falo, que coisa boa que eu aprendi a lidar com o B tão bem, que a casa pode estar caindo, eu vou ficar triste com a casa caindo, mas isso não acaba comigo. Porque isso tá ruim, mas isso tá bom. Lembra que eu falei? A tinta preta, ela fica só no que tá ruim. E ainda assim eu tiro a tinta preta do lugar, porque eu falo, cara, tá tudo bem com meu pai. É um diagnóstico que a gente não queria, mas tá tudo bem. O remédio tá fazendo efeito. A doença, ela tá dentro, podia estar espalhada e não tá. E assim, vamos olhar pro colorido onde tá colorido, né? E doer onde tá doendo. Não precisa jogar tinta preta pra tudo. Se eu consigo fazer isso comigo, eu consigo ensinar alguém a fazer também. Porque eu tive um caminho para isso. E a gente precisa estar muito atento qual foi esse caminho. Né? Não pode ser sorte. Então, quando meu paciente consegue alguma coisa, tá? É uma dica também. Pode ser para vocês mesma, antes de ter o paciente. É assim, por que eu lido bem mesmo com tal coisa aconteceu? O que me fez isso? Eu já nasci assim?
Aí quando você começa a escrever as coisas, né? Porque por que que eu hoje consigo assim? Cara, por causa dos estágios, por causa dos livros, por causa das reflexões sobre morte, os grupos de estudo sobre morte, porque eu lidei com pessoas com morte, por falo, cara, então tá. O meu paciente, ele não vai lidar com tudo isso. Ele não vai atender no paciente para lidar com morte. Exato. Mas tem um livro que eu li que eu acho que poderia ser Pode legal para ajudar. ele. Tem um trecho de um filme que eu quero que ele assista, eu vou refletir esse tema com ele, vamos falar de morte. Eu vou levar ele para um caminho que eu já andei, porque eu acho que pode ser legal ele pensar sobre isso. Olha só. Entendeu? E aí você consegue saber até o que você vai entregar, Isso é incrível. né? E são sutilezas, assim, né? Isso que você falou. É indicar um trecho de um filme. Às vezes é algo, porque assim, o psicólogo ele ajuda a gente eu falo muito isso, a elaborar algumas coisas, né? Elaborar nossos próprios eita. Eita. Nossa, eu falo tanto eita na terapia. A minha Eita. psicóloga, ela ri comigo que ela sacava. Gabi, beijo. Ela ri muito, assim, porque toda hora eu solto um eita. Eu solto um eita porra, geralmente, né? E ela Mas aqui a gente não fala palavrão. Então. Não fala, imagina. E aí ela ri muito comigo. Mas é isso, porque também, cá, eu ouço muitas pessoas falando assim, mas terapia é assim, eu já fiz terapia, mas não gostei. Ou aquela coisa assim, terapia, você vai lá, você só fala. Que é o que você falou no começo. Então, assim, eu acho que existem profissionais e profissionais. E sempre que a pessoa vem falar isso pra mim, não me formei ainda, mas o que eu sempre falo, dando o meu exemplo como paciente, que eu ainda sou. Eu falo, olha, porque eu já passei por algumas psicólogas, né? Alguns profissionais. E alguns eu realmente não me identifiquei, não conectei. Eu acho que não surtiu efeito na minha vida. Eu continuava com os mesmos problemas. Mas essa psicóloga que eu tô, não. É diferente. Eu percebo que ela consegue me ajudar a elaborar. E aí, nossa, tem hora que dá um jeito assim que eu falo, gente, eu nunca ia chegar a essa conclusão sozinha, né? Ela não fala pra mim abertamente, Sim. é isso. Mas ela me faz elaborar e chegar naquela conclusão que eu falo, Eita. eita. Lição de casa pra você Muito legal. pega um caderno e, baseada nessa terapia que você tá fazendo, Legal. sabe, que tá te fazendo tão bem e que é transformadora, começa a escrever o que você gosta nela. Que dica linda. Legal, é que verdade. dica linda. E eu falei esses dias pra ela. Eu falei, Gabi, quando eu crescer, quero ser uma Sim. psicóloga igual a você. Falei pra ela. Ela deu Que risada. barato. Porque daí você vai Nossa, perceber dica que é desde incrível, o toque, cara. ou da quanto ela se importa com você, ou quanto ela Nossa, que deixa dica você falar. incrível. Mas não vai ter nenhum livro. E você tem na Não. frente de você Tem ali. um modelo. A escola ali, né? Que funciona. Cá, e assim, eu Que vejo, incrível. eu também ouço falar muito isso. A pessoa faz terapia, fala, não gostei, não gostei, e chega uma hora que encontra um profissional que gostou. Não que todos os outros profissionais tenham sido ruins, Exato. mas eu tenho a impressão que é muito questão de conexão da pessoa. Não é que o profissional não soube conectar ou Isso. é uma pessoa ruim. Eu acho que vai muito da conexão, assim como a gente tem conexão com pessoas na vida Sim. mesmo, né? Eu acho com médico. Às vezes eu indico um médico para uma amiga. Tipo, acabei de lembrar disso. Eu indiquei um pediatra que eu amo para uma amiga minha. Ela não gostou. Exatamente. E ela põe outro que eu não iria. Então, a gente se conecta também com as coisas que têm a ver com a gente, né? Claro. Esse médico, pra mim, ele é o chefe da Santa Casa, não sei o quê, super estudioso, congresso, papapá. Eu sou conectada com a atualidade. Uhum. É o que me acalma saber que alguém tá estudando, tá novo no Sim, negócio. tá se atualizando, né? E não tô falando que é certo, eu tô falando que é o meu estilo. Uhum. O estilo dela é uma coisa mais não sei como é que chama, antroposófica, tal, que olha outras coisas que são muito legais também, mas pra mim não é o meu jeito. Meu jeito é uma coisa, tipo, eu quero saber se ele sabe a última medicação que vai fazer menos mal pra minha filha e que estudou nas pesquisas e deixa que a outra parte eu faço. É isso. Mas isso já Mas conecta com aquilo que você falou, que você é viciada em estudar. Então você vai pra quem também estuda, né? Pra quem se atualiza, É né? o meu valor. Exatamente. São os meus valores. Mas eu sei disso. É isso. O meu B eu sei. E às vezes eu até falo,
não seria legal, eu falando, não seria legal ter alguém diferente justamente para te enriquecer? E aí no fim das contas eu falo, tá, mas não consigo, tá? Ela falando com o B. Mas eu tenho essas conversas também, às vezes eu falo pra Bruna. Às vezes eu olho no espelho, inclusive tá com o dedo na minha cara. É bem legal esse tipo de conversa. A Nath, por exemplo, ela é uma parceira minha que ela me complementa. Porque ela tem coisas que eu não tenho. E aí seria assim, essa foi um B conversado e aceito, assim. De vez em quando ela traz outro jeito de olhar para as coisas, não é o jeito que eu olho. E aí eu penso, mas eu preciso dela pra gente ampliar o que eu sou, entendeu? Se as duas fossem iguais. Se fosse igual, fazia sozinha. Mas no fim das contas, quando ela traz um outro ponto, eu falo, cara, tipo, eu amo trabalhar com você e saber que você me complementa. Ela, ai, que bom, porque eu também amo que você não sei o quê. Então, complementar é uma coisa muito rica, né? Isso é muito legal. E essa parceria de vocês, assim, dá certo? Ter essas... Você falou agora, né? Vocês se complementam. Porque vocês são diferentes, né? Sim. E como que é, assim, se vocês... Opa. Pra quem eu quero ver? Olha, ele até me conhece. Depois eu mando uma mensagem, sim. Depois você manda, depois. Então é assim, eu também descobri em mim que quando eu tô conectada a alguém, eu funciono melhor. Porque é uma responsabilidade que eu tenho com a outra pessoa. Então eu acho que a gente tem que olhar quais são nossas habilidades, quais são nossas dificuldades. Quando eu percebi que, como eu gosto muito de... eu jamais vou deixar uma pessoa na mão. Então, se eu jamais vou deixar uma pessoa na mão, trabalhar em dupla é maravilhoso. Porque se eu me proponho a fazer alguma coisa com ela, eu vou fazer muito bem feito. Talvez comigo eu possa. Acho que eu vou fazer um curso e vou pôr um infoproduto. Mas eu posso fazer amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, né? E aí eu descobri que quando eu tô com alguém... Principalmente que me complementa, porque se ela for igual a mim, tiver as mesmas dificuldades que eu e as mesmas habilidades, a gente não vai andar. Exato. Então, quem foi minha primeira sócia da Psicocare? Paty, te amo muito, muito. A Paty é uma profissional extremamente boa para a organização dos negócios, burocrática, pagamento, impostos, organização das coisas. Eu sou a criatividade. Eu vou dar ideia. Eu vou falar, vamos fazer um curso? Vamos dar um curso assim, eu monto o curso. Tá. Aí, tipo, tá tudo pronto ali. Mas como vai cobrar esse aluno? Se já pagou ou não pagou? A lista dos alunos que vem. Você quer me matar? Você me põe pra fazer essas coisas. Né? Não, tipo, não dá. Eu já tô montando a aula, eu quero fazer o slide bonito. Para. E então é sofrido. A gente deu muito certo por acho que 12 anos que a gente ficou juntas. Olha só, bastante tempo. E ela falava, era isso, tava tudo perfeito. Eu fazia uma parte, ela fazia outra. E aí a Nathalie, ela é a sonho altos, muitos altos, sabe? Eu sou sonhadora, mas ela tem o sonho alto pra caramba. E aí eu vou mais alto com ela. Ela isso. Te puxa mais. Ela puxa mais. E eu sou a parte. E ela fala que eu sou a parte que eu puxo ela pra baixo, sabe? Tipo, vamos entrar um podcast, né? Não sei onde. Eu falo, amiga, a gente não tá podendo fazer podcast. A gente tem que terminar o curso. Amiga, sou louca. Ela é isso, ela, vamos fazer o podcast, porque daí isso. Ai, ela veio com a ideia mirabolante. Opa, a gente tem que entregar o curso até outubro, amiga. Vamos entregar o curso. Eu tô montando a aula agora. Ela, você tá certa. Então, assim, ela faz eu voar e eu puxo ela pra baixo. Então aí se mantém ali na média, né? Eu acho que é isso mesmo. Tem que ser assim mesmo. Isso. Que gostoso. E aí fica uma dica para os grandes procrastinadores, né? Que são pessoas, às vezes, que são talentosas e que não conseguem voar. Eu sempre, quando pego um paciente assim, eu falo dessa sugestão. Você tem um potencial, mas você não tem a organização. Se você tiver alguém do seu lado que é organizada, junta a organização da pessoa com a sua criatividade, você voa. Então, às vezes, você tá lá brigando. Eu não consigo parar de procrastinar. E eu preciso trabalhar isso em mim 5 anos depois. Eu sou procrastinadora, eu preciso melhorar isso em mim 10 anos depois. Eu sou procrastinadora. Cara, encontre uma estratégia para sair do lugar, nem que seja com a força de outra pessoa. Sim. Pega alguém que não é procrastinadora,
para te tirar desse lugar. Que tem o mesmo sonho, os mesmos valores parecidos, mesmos valores, é difícil, valores parecidos. Que quer a mesma coisa que você e que ela é organizada e você você é a criativa. Dos seus, por exemplo, se a pessoa quiser, hoje você tá atendendo? Putz, atendo muito ainda. Ainda tá atendendo bastante? Hoje eu atendo muito, graças a Deus, que eu amo. Eu não vou parar de atender. Aí eu tenho um podcast. Aí tem o meu perfil do Instagram, que o lugar do perfil é manter as pessoas informadas de assuntos para que elas possam refletir e dar apoio, né, para algumas pessoas que chamam. Eu tô montando curso. Caramba. Que legal. Multitarefa, mulher. Eu vou dar uma palestra sensacional para um grupo de executivos de altíssima qualidade, estou mal feliz. Hoje eu fechei o 3º ano com a Pfizer, porque eu faço vídeos para os pacientes que tomam os remédios deles, né, para ansiedade e para depressão e que fazem parte da plataforma deles, educacional. Olha que barato. Que legal. Então todo ano eu faço vídeo e antes de vir para cá, acabei de fechar o 3º ano com eles. Que delícia, nossa. Isso é muito legal, porque é o meu conteúdo chegando para quem precisa também. Lá dentro da plataforma incrível. São pessoas que estão tratando, mas que eles estão dando mais do que o remédio, né? Eles estão dando a possibilidade deles ampliarem. Então tem várias frentes, assim. E você participa de vários podcasts também, eu participo de vários podcasts. Agora eu comecei, eu tenho toda semana até final de outubro tenho um podcast, então quando aparece eu quero ir, tá? Eu sempre quero ir, mas às vezes eu falo não dá conta. Não cabe. Não cabe, não dá. Não cabe, né? Nossa, é muito legal você falar que você não quer deixar de atender, né? Sempre, porque às vezes a pessoa não quer. Começa assim a ir para outros caminhos, né? Os psicólogos, e aí para de atender. Não quero mesmo, eu gosto de atender. Eu gosto, tenho muito prazer em fazer isso. E pra pessoa, por exemplo, marcar com você, ela entra lá no seu Insta? Ela entra no Insta, me manda direct, né? E aí, marca. Às vezes eu não tenho, agora eu não tenho nenhum horário, mas muda, né? A gente sabe, então eu não faço ninguém ficar dependente de mim. Sim, lógico. Tem gente que fica muito tempo porque gosta de ficar e, né? Tem gente que eu falo, pronto, já deu. Né? Eu tenho uma que eu falei pra ela, né? Faz uns 2 meses, eu falei, olha, então, o que você acha? Ela, você não vem com isso, hein? Não vem com isso, eu não vou. Porque eu ia sugerir vamos começar a fazer 15-15, mas é um caso especial, que é uma pessoa que está prestando concurso público, então ela quer ter o apoio para garantir que o emocional tá tudo bem para fazer as provas. Aí, enquanto eu não passar, você vai me atender toda semana e não venha com essa ideia de alta. Que bonitinha, né? Que fofa, legal. Né? Mas aí então tem pessoas que eu deixo ficar mais tempo, tá? Mas a ideia é dar ferramenta para pessoa, porque, gente, o B, depois que você entende como que você deve se avaliar, como você deve se analisar, passado um tempo de terapia, se você pegou a mão, você começa assim, putz, se a Karina estivesse aqui, ela ia me perguntar isso. É verdade, se a Karina estivesse aqui, putz, ela ia me falar isso. Aí quando você já começa a elaborar sozinha, né? Você internalizou já como que faz pra olhar pro seu B, depois você para de falar da Karina. Aí você começa assim, olha eu de novo. Eita. Olha eu. Olha eu de novo, caindo na cilada aqui. E aí quando a pessoa saiu do Karina e entrou no eita, né, do tipo, cara, de novo eu tô fazendo isso, pô, deixa eu prestar atenção. Ela não precisa mais de terapia, porque né? O resto é encontrar estratégia para ela parar de cair naquele buraco. Exato. Aí é com ela, né? A partir daí é com ela. Ela fala, putz, eu não experimentei coisa o suficiente, né? A sua linha é TCC, cara? TCC. Eu estudei TREC. A TREC é a linha anterior à TCC. Então, eu sou formada em TREC e em TCC. E tem muita coisa da TREC que eu uso. Esse ABC que eu falei pra vocês é TREC. Que legal. É esse jeito de ver, né? Tem muito mais coisa, mas a letra B, ele fala coisas... Albert Ellis, ele fala... Vocês quase não aprendem na faculdade, às vezes não tem. Ele fala coisas tão óbvias e tão legais. Nossa, que incrível. Que é a letra B. Então, a dica que eu falo para meus pacientes é assim... O que te irrita? Começa a procurar os deverias. Fulano deveria fazer, isso deveria ser assim, o Palmeiras deveria ganhar o jogo. Isso, né? Deveria. Então, esse é um conceito dele que chama demanda. Para os alunos de psicologia que quiserem procurar, vai procurar sobre demanda. Vamos procurar também. Em inglês chama must to, que é uma obrigação. Must to é mais
mais forte até, né? Que seria... você não pode mesmo, tá? É um must do. E ele fala, e ele chama o conceito de masturbation. Porque seria uma masturbação mental ficar, tipo, eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter começado a faculdade antes, eu deveria ter feito. Tipo, cara, esse lugar não te leva nunca a lugar nenhum. Deveria, nunca vai mudar ninguém, nem você. É verdade. Retira o deveria e põe gostaria. Eu gostaria de ter começado antes, mas não comecei. E o que eu faço com isso? Eu gostaria que minha mãe fosse assim, ela não é. E o que eu faço com isso? E aí você começa a trabalhar com estratégia, ao invés de ficar no a masturbação mental, tal. Então, essa dica da letra B é boa. E tem outras dicas, né? Mas a gente começa por aí. Legal. É uma ruminação, né? Esse deveria. Você fica no naquele looping, fica no looping eterno ali e não sai daquilo, disso. né? Agora, elaborar uma estratégia, você já vai ter um final, um caminho, um final pra isso, né? Exato. Incrível, gente. Bom demais. Ai, o papo tá muito bom. Que bom ter você aqui. Obrigada. Demais. Nossa, tanta coisa ainda que ficou faltando falar. Maria. Volta aqui, cá, um dia. Que eu errei vamos falar, eu errei de estúdio, porque eu não tenho a minha amiga Patrícia pra dizer pra mim qual estúdio que eu devo ir. Você vê? Essa é a Karina. Tá vendo, Paty, a falta que você faz? Paty, te amo. E é isso, Beijo, entendeu? Paty. Mas a Nath teria errado comigo, então. Não é isso. Daria tudo certo. Que legal. Então a gente vai deixar os contatos da Karina aqui embaixo. E ela vai Quem quiser voltar, entrar em né? contato Isso aí. com ela. E cá, promete que você volta um dia Volto. falar. Por favor. Sim. Foi bom demais. Ficou muita Foi coisa ainda pra nós incrível. Me falar. leva na faculdade de vocês, adoro uma aula. Você vai? Lógico que eu vou. Ai, gente, mas é já. Gente, ela tá gravando. Tá gravando. Ah, Eu vou. se for. A pessoa que não Vai- faz nada da vida Nossa, e marca mais uma coisa, mas é porque eu gosto mesmo. povo vai então, te Ai, dietar nossa, lá. daria uma Vai aula dar- de trek lá bem legal, hein? Ai, sério mesmo? gente. Nossa, Vamos marcar? Vamos ver se a gente consegue na faculdade. Vamos. Vamos sim. Fechou, cara. Vocês podem falar onde vocês estudam? Em Jundiaí. Jundiaí. Tá bom. A gente- Ó, Jundiaí! É É nóis! isso aí. E não, então vamos agitar isso aí, porque, Vamos. pessoal, a gente precisa compartilhar conhecimento, nunca é demais, a gente precisa compartilhar com os nossos Exatamente. colegas. O É pessoal isso vai aí. amar. Vamos. Então tá bom, Vamos é marcar. isso, cara. Obrigada. Obrigada. Parabéns mais uma pelo vez. trabalho de vocês. Obrigada. Parabéns, de verdade, assim, por essa iniciativa de fazer o podcast, porque isso vai ser muito bom não só para quem assiste, mas para vocês, porque vai sentar aqui muita gente que vai ensinar coisa para vocês que vai adiantar o Muito. processo de Claro. conhecimento. Aprendeu um monte aqui. Ai, que Nossa, bom incrível. Então, parabéns, muito legal. Legal. Obrigada. Parabéns cara. pelo seu trabalho Quem também. se formando, me procura. Com Espero que a minha certeza. clínica esteja maior ainda, que esteja precisando. Então, vocês já têm uma resposta. Ó, coração. Legal, ai, que bacana. Obrigada, cara. cara. Parabéns pelo seu trabalho também. A gente não te chamou aqui à toa, a gente admira demais seu Obrigada. trabalho. Você, como pessoa, é incrível. Desde o Linda. primeiro, acho que é legal deixar isso registrado. Desde o primeiro contato, você foi super empática, super atenciosa. Obrigada Bom, por fico estar feliz. aqui. Obrigada. Muito obrigada, cara. Muito Então tá, bom. é isso. Gente, Fechou, gente. então tá. Até a próxima. Beijo, tchau, até a próxima.